12 de dezembro de 2025. Nesta sexta-feira da segunda semana do tempo do Advento, a igreja celebra a festa da Bem-aventurada Virgem Maria de Guadalupe, padroeira principal da América. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, muito bom dia. Sexta-feira, dia 12 de dezembro, sextou. Vos saúdo com a paz de Jesus, que alegria nos encontrarmos para ouvirmos a palavra de Deus, meditarmos hoje pela intercessão da Virgem Maria, invocar as bênçãos de Deus sobre nós, escutarmos hoje também esse testemunho desta aparição da Mãe de Jesus, a Mãe da Igreja, nossa Mãe. Edificante, né, gente? Edificante. Também saúdo os irmãos que me escutam pela Rádio Rainha da Paz. Sintam-se todos bem acolhidos. Não esqueçam de compartilhar esse material, curtir, é importante, para ser promovido pelas redes sociais. Meus queridos, vamos iniciar este nosso encontro, este início de fim de semana, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de nós proclamarmos o texto de hoje e meditarmos sobre ele, é importante fazermos um passeio breve, né, rápido, sobre a história desta aparição, desse título de Nossa Senhora. Nossa Senhora tem diversos títulos. Todos nós sabemos que Nossa Senhora é a Mãe de Jesus, a Virgem Maria, né? E cada título traz uma história de uma aparição, né? De um acontecimento que envolve a personalidade, a pessoa da Virgem Maria. As aparições de Nossa Senhora de Guadalupe, gente, elas ocorreram num momento de grande tensão cultural e religiosa no México colonial, né? Logo após a conquista espanhola, que aconteceu no ano de 1521, né, por Hernán Cortés. Então, os indígenas astecas, traumatizados pela destruição dos seus templos, pela imposição do catolicismo, eles resistiam à nova fé. E nós vemos a pessoa de São Juan Diego, né, que foi celebrado essa semana, né? Um humilde indígena de cerca de 57 anos, né? E ele havia sido batizado como Juan Diego no ano de 1524, caminhava diariamente de sua aldeia até a cidade do México para participar da missa, né? Um indígena de missa frequente, sabe? Tinha uma vida eucarística, um bonito testemunho mesmo, né? E foi nessa jornada que no dia 9 de dezembro de 1531, ele ouviu uma voz suave chamando-o pelo nome, vindo do topo, né, do cerro, né, do topo do monte de Tepeyac, né, um antigo local sagrado dedicado à deusa asteca, né, a uma deusa asteca, e ele ouviu uma voz, e era a voz da Virgem Maria, né? Então, a primeira aparição de Nossa Senhora de Guadalupe aconteceu no dia 9 de dezembro, como acabei de dizer, de 1531. Então, Juan Diego, também traduzido para o português como João o Diego, tá, gente? É importante que às vezes você vai encontrar literalmente escrito João, né, que é Juan, e às vezes você vai encontrar João, que é a tradução, tá? É a mesma pessoa, o mesmo índio, né? Então, o Juan Diego, ele subiu ao morro e ele encontrou uma mulher radiante, né, de uns 20 anos de idade, mais ou menos, pele morena, cabelos negros soltos, era vestida com um manto azul, estrelado, uma túnica rosa adornada com símbolos indígenas, como flores e o sol, por exemplo. E ela se apresentou como a sempre Virgem Maria, mãe do verdadeiro Deus. A Virgem Maria, nessa ocasião, pediu a Juan Diego que transmitisse ao bispo
ao bispo franciscano Juan de Zumárraga, né? Zumárraga, na verdade, tem acento, né? O nome do bispo, que fosse transmitido o desejo de construir uma igreja no local para proclamar a sua misericórdia e para unir os povos. Então, Maria enfatizou a sua identidade materna para todos, quando ela disse para Juan Diego: eu sou a mãe terna de todos aqueles que vivem unidos a mim no caminho da verdade. Olha a frase da Virgem Maria, que bonito, né? E Juan Diego, ele ficou impressionado, né, gente? Imagina, nós também, né? Nos deparássemos com a imagem de uma pessoa assemelhada à Virgem Maria, que pedisse que fosse construída uma igreja naquele local. Acho que nós pensaríamos, acho que estou tendo uma, né? Acho que estou sonhando, acho que estou confundindo. Acho que ele ficou impressionado, ficou confuso, mas ele obedeceu e ele foi ao palácio episcopal, né? Acontece que o bispo era cético, né? Ele ouviu a mensagem com cortesia, mas ele pediu um sinal concreto para comprovar a visão divina, né? Às vezes, gente, as pessoas que mais deviam crer, né, que mais deviam ser sensíveis espiritualmente, são as que menos são, né? O bispo era cético, né? É também um ponto de questionamento para nós, clérigos, né? Será que nós somos tão íntimos a ponto de também perceber a voz de Deus que fala por meio dos sinais para nós, né? É um ponto de interrogação também, um questionamento. Depois, a segunda aparição aconteceu no dia 10 de dezembro de 1531, né? Então, na manhã seguinte, ao retornar a Tepeyac para relatar o fracasso, Juan Diego ele encontrou Maria novamente no mesmo local. Ele explicou a dúvida do bispo e ela o consolou, pedindo que voltasse no dia seguinte. Só que naquela tarde, o tio de Juan Diego, que se chamava Bernardino, ele adoeceu gravemente com febre alta, e o que o impediu de continuar a missão, né? Então, Juan Diego ficou desesperado. Então, ele contornou o morro para buscar um padre pro tio, que estava moribundo, né? E ali Maria apareceu pela terceira vez, diretamente no seu caminho, e o repreendeu com ternura. Não se aflija, não tenha medo. Não estou eu aqui, eu que sou a sua mãe. Nossa, imagina, gente, né? A gente até arrepia, né, com essa história. Então, ela garantiu para Juan Diego a cura do tio e instruiu que ele subisse o morro árido, onde milagrosamente ele encontrou algumas rosas de castela florescendo. Só que nesse momento, estava num penoso e num bravo inverno, né? É impossível de se encontrar rosas nesse tempo. Ele encontrou rosas florescendo. Impossível de ser encontrado, mas ele encontrou, né? Um inverno seco mexicano, né? E Maria ajudou a colhê-las e a colocá-las em sua tilma. A tilma era um manto que o índio usava, sabe? E ela pediu: leva essas rosas até aquele bispo, como sinal. Mas imagina, gente. Imagina, você tá com o seu tio à beira da morte, doente. Maria pede para você fazer tal coisa e você fala: eu preciso cuidar do meu tio. Aí você vai cuidar, ela te surpreende no caminho. Eu não estou aqui, por que você não faz o que eu peço, né? Aí eu vou cuidar de tudo. Aí ele vai, leva rosas pro bispo, mas rosas são sinais da presença da Virgem Maria. O que nós faríamos, né, gente? Vou dizer a vocês, talvez nós não faríamos, né? Nós somos tão incrédulos, né? Talvez nós não faríamos.
Traz o sinal de que de fato existiu essa passagem, você leva rosas para o bispo. Enfim, depois a quarta aparição e o milagre das rosas aconteceu no dia 12 de dezembro, que é hoje, no caso, celebrado, né, de 1531. O Juan Diego ele seguiu as instruções e ao abrir a tilma perante o bispo e as testemunhas que estavam ali no palácio, as rosas caíram, né, e foi revelada a imagem milagrosa da Virgem Maria impressa no tecido de fibra de maguey, né? De maguey, eu não sei a pronúncia disso, é um tipo de fibra que próprio daquela localidade, né? Era uma tilma, um manto simples, mas era rude, né? Difícil de pegar cor externa, né? Enfim, a imagem mostrava a Virgem Maria como uma mulher indígena, com um manto estrelado, simbolizando o céu noturno, asteca, o sol aos pés, representando a vitória sobre deuses pagãos, né? E a lua sob os pés, evocando a pureza, tá? O bispo ficou profundamente emocionado, ele se ajoelhou e prometeu a construção da igreja. Então, simultaneamente, Maria apareceu ao tio de Juan Diego, Bernardino, curando-o instantaneamente e revelando-se como a Santa Maria de Guadalupe, né? Ao tio de Juan Diego, do índio, ela apresentou qual título lhe devia ser atribuído, né? Um nome que ecoava a devoção espanhola de Nossa Senhora de Guadalupe na Extremadura, né? Mas adaptada ao contexto local, né? Então, nos dias seguintes, o bispo construiu uma pequena ermida no Tepeyac, né? Naquele monte, que logo se tornou um centro de peregrinação. Então, milhões de indígenas se converteram, atraídos pela imagem, que falava diretamente a sua cultura, né, sem imposição estrangeira, né? A tilma original foi transferida para a Basílica de Guadalupe, que foi construída no ano de 1533, né? E foi expandida ao longo dos séculos, né? A Basílica. E estudos científicos, é muito interessante, gente, que estudos científicos modernos, como que os que foram feitos no ano de 1979, né, confirmaram anomalias na imagem, né, como reflexos nos olhos de Maria, que parecem capturar a cena da apresentação ao bispo. Se você olhar a imagem original, né, nos olhos tem o reflexo da reação do bispo que estava vendo a imagem, né? Então, olha, nós estamos no século XVI, né, gente? Eles não tinham esses recursos artísticos, né? Isso só pode ser coisa de Deus, né? E de fato nós sabemos que é, né? Nós sabemos que é. Então, esses eventos transformaram o México, né? Simbolizando a enculturação da fé cristã e inspirando movimentos de independência e de direitos indígenas. Então essa história, claro, bem resumida, né, desse título tão bonito de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas, né? E nós vemos aqui também um grande aprendizado, né, nessas aparições, sobretudo, que a Mãe de Jesus está sensível à voz daqueles que gritam por ela e por Deus, né? E Deus permite a Virgem Maria, as aparições da Mãe de seu Filho Jesus Cristo, para que as pessoas se voltem para Ele, né?
Quando nós nos deparamos com a imagem de Maria, com a intercessão de Maria, no fundo nós devemos nos voltar para Deus, que é nosso Senhor soberano, né, gente? E é muito bonito essa questão da enculturação, né? Hoje em dia as pessoas nós estamos vendo dentro da igreja, né, aquele eixo tradicionalista que a qualquer custo quer combater quaisquer que sejam as expressões culturais de fé. E nós vemos essas aparições. Ora, a Virgem Maria, ela se adapta àquela fé, ela mostra a face de Cristo a partir da realidade daquele povo. E assim deve ser a igreja. Assim deve ser a igreja, gente. Né? Cada local tem uma experiência distinta de Deus, né? E é muito bonito ver isso, que Deus fala as diversas situações, culturas, povos, nações. É o mesmo Deus que fala, é a mesma Mãe de Deus que se mostra, de diversas faces, sob diversos títulos. E nós também precisamos aprender que cada povo tem a sua experiência diferente, e Deus ali está presente. Deus ali está. Muito bem. Então vamos proclamar a leitura de hoje, uma leitura bem curtinha nessa festa litúrgica. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos do 4 ao 7. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abá, ó Pai. Assim já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Então nós ouvimos a carta de São Paulo aos Gálatas, né? Quando nós falamos carta, também podemos falar epístola. Dependendo da Bíblia que você pega, está a palavra epístola, que é a mesma coisa que carta, tá? Então, essa epístola fora escrita por Paulo mais ou menos no ano 50, 55. Então, é uma das cartas paulinas chamadas autênticas, ou seja, foi ele mesmo que escreveu, porque existem as cartas atribuídas a São Paulo e que os estudiosos dizem que na verdade foram escritas pela comunidade dele, não por ele. E a carta aos Gálatas é uma das cartas autênticas, ou seja, foi ele mesmo quem escreveu, tá? É dirigida às comunidades cristãs da Galácia. Para quem não sabe, no mapa, a Galácia é a atual Turquia central, tá? Então, essas comunidades eram formadas por gentios que foram convertidos. Gentios são os que não eram judeus, tá? Então, eram pessoas que não eram judias e que se converteram para o cristianismo, os gentios. Então, a comunidade da Galácia predominantemente era constituída por gentios, né? E Paulo ele escreve em um tom urgente, polêmico, para combater o legalismo judaizante, né? Falsos mestres insistiam que os cristãos gentios deviam observar as leis mosaicas, por exemplo, a circuncisão e outros ritos. Então, esse tipo de confusão, né? Se não for salvo, se não for circuncidado, não será salvo. Esse tipo de expressão circulava a comunidade. E Paulo vai resolver esses problemas, né? Então, esse livro, aos Gálatas, ele enfatiza a salvação ou a justificação pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, ou melhor, não pela prática de ritos judaicos. Então, é esse o grande tratado explícito nessa carta, tá? E hoje nós ouvimos essa perícope, né?
Gálatas 4, versículos do 4 ao 7, que é o coração da seção doutrinal. Então Paulo aqui ele explica a transição da escravidão da lei para a filiação em Cristo. Ele usa a imagem da adoção romana, né? Comum no mundo helenístico. Então, essa perícope é lida no lecionário católico, especialmente na solenidade da Sagrada Família e também do Natal, né? Então, por quê? Porque resume o mistério da encarnação e o mistério do Espírito Santo, como selo da adoção filial. Nós somos filhos de Deus, né? Então, é uma carta muito bonita, tá? Olha só, o texto. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, né? Então, Paulo ele inicia com a expressão plenitude dos tempos, a expressão que marca o kairós divino. Ou seja, o que significa a expressão plenitude dos tempos? A gente escuta sempre isso, né? A gente precisa entender. Significa o quê? O momento culminante, plenitude, o momento culminante da história da salvação. O momento culminante da história da salvação, tá? Ou seja, a história da salvação foram milênios, séculos, décadas. E a plenitude dos tempos é o momento culminante, é o momento em que Deus se torna ser humano no ventre da Virgem Maria. É o momento culminante, tá? Então, Deus ele envia o seu Filho eterno e o seu Filho se encarna. Ou seja, por isso que tem a expressão nascido de mulher, tá? Então, depois tem a expressão nascido sob a lei. O que indica essa expressão? Que Cristo ele assumiu a condição judaica, nascido sob a lei. Ele nasceu em um lugar, em uma cultura, em um determinado tempo. Então ele assume a condição daquele tempo, por isso que nascido sob a lei. Mas ele é Deus, tá? Ele é Deus. Então essa passagem nos lembra, minha gente, que Deus ele intervém nos tempos plenos, também de nossas vidas, né? Nos momentos de crise, como também nos momentos bons de oportunidade, né? Deus intervém em nossa história. Quando nós nos sentimos, entre aspas, sob a lei, né? Ou seja, presos, né? A regras, a culpas, a expectativas, às vezes frustradas, Cristo ele vem nos resgatar para a liberdade filial, né? Nós estamos encerrando um ano civil, né? Eu não sei para vocês, mas esse ano para mim, de todos os anos da minha vida, foi um dos anos mais desafiadores, um dos anos mais, talvez tenha passado tão depressa que eu não consegui, sabe, a impressão de não conseguir se organizar melhor, tão bem, né? E, enfim, quando acontece esse tipo de coisa em nossa vida, né, ou seja, uma certa escravidão, uma certa crise de algo, vem a promessa de Deus: calma, calma, que vai dar certo, vai se resolver. Então, em contextos de opressão, né, também nós vemos tantas situações, né, na vida humana, pessoas que estão oprimidas por vícios, pessoas que estão passando dificuldades familiares, financeiras, profissionais. Eu não sei o que você também tem vivido. Deus vem dizer assim: calma, pode demorar, mas haverá uma plenitude de tempo também no seu testemunho, na sua vida. Minha gente, as coisas podem tardar, Deus pode tardar em se mostrar, mas Ele está a velar por nós como um pai que cuida de seus filhos, né? E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abá, Pai. Abá, Pai, nos convida a uma oração filial, confiante, especialmente nos momentos de dúvida, de sofrimento, momentos de doença, de perdas, de crises, enfim, né?
porque sois filhos, né? O Paráclito, o defensor é enviado, né? A palavra Abá Pai é uma palavra aramaica, né? Que mostra intimidade. É o que no português nós chamaríamos de papaizinho querido, ou papaizinho, sabe? Intimidade. Expressa assim a familiaridade filial, né? Jesus assim se dirigia a seu pai, né? Então, isso nos mostra uma certa experiência interior com o Senhor, né? O Espírito, ele clama em nós, ele nos ajuda a superar os medos, né? Os medos de não sermos bons suficientemente para enfrentar as situações da vida. O Espírito é quem clama, é quem grita, é quem em nós faz acontecer. Essa leitura de hoje quer provocar no nosso coração um sentimento de alívio, sabe, gente? Ufa, eu tenho um papaizinho querido que envia o seu Espírito a morar no meu peito e que está cuidando de mim, está cuidando de tudo, né? Muito bonito isso, né? Então esse texto de hoje, o tempo vai delongando, não tem muito tempo para falar, né? Mas essa perícope de hoje revela o coração do Evangelho, né, de Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, ou seja, quando tudo se cumpriu como tinha de se cumprir, Deus, ele nos resgata da escravidão da lei através do seu Filho, que se tornou ser humano, seu Filho encarnado, e através do Espírito Santo, que nos faz chamá-lo de Pai, né? Então, aqui, São Paulo, ele nos liberta do legalismo para uma revelação viva com o Pai. Na nossa prática religiosa, nós precisamos fazer também essa ponte, sabe, gente? Tem gente que vive a religião de maneira muito abstrata. Eu falava isso para os jovens, que eu atendi confissão dos jovens na minha paróquia, que teve retiro essa semana passada. E na confissão falava, vocês, sobretudo vocês jovens que estão começando a caminhar na igreja, comecem a olhar a igreja não como uma instituição milenar que não deixa de ser, né? Mas comecem a olhar não somente com esse olhar da igreja, um olhar externo. Comecem a perceber que vocês são igreja. Comecem a cultivar uma intimidade com Deus, com Jesus Cristo, com a Virgem Maria, de maneira profunda, né? Eu falava para os jovens, ao longo do dia de vocês, converse com Jesus, fale com Nossa Senhora, né? Todos os dias façam isso, várias vezes durante o dia. Isso é criar intimidade com o transcendente. Nós não podemos mais, gente, nos limitar a uma espiritualidade formalística. Aí vai lá, todos os dias reza o terço, parecendo um papagaio, quando não dorme na metade, e não cria intimidade, não conversa com Deus, não tem intimidade mariana. Ora, é para a gente refletir um pouco isso, né? É para a gente refletir, conversar com Deus, contar para Deus, consagrar a Deus, né? Eu falei para uma pessoa, mas eu vou dizer aqui, é gostoso a gente rezar em todas as situações. Se você estiver tomando banho, conversa com Deus no seu banho, é muito bom, né? Se você estiver caminhando na rua, contemplando a natureza, conversa com Deus, apresentando a Deus sua vida, o que você está vivendo naquele momento. Senhor, cuide de tal coisa e tal coisa. É uma questão de intimidade, gente. Isso vale muito mais do que tanta coisa que muita gente faz por aí e que ainda nos faz continuar termos uma vida superficial, espiritualmente falando. Então, chamemos a Deus nessa sexta-feira de Abá, Pai, papaizinho querido. Que Deus nos ajude.
Vamos encerrar então, porque o tempo delongou muito, né? Olha só. Desejo a vocês um excelente fim de semana, muita paz, bênçãos de Deus e que hoje nós nos sintamos cuidados por Deus e pela Mãe de Jesus, a Virgem Maria, nossa mãe, mãe da igreja, né? Que assume as realidades da nossa vida, que luta junto conosco por meio das suas orações. Bom fim de semana, força e coragem. Amanhã nos encontramos novamente com o programa Reflexão Diária, que se Deus assim nos permitir. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.